Olá, boa noite, eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí na sua casa, como todas as segundas-feiras, através do seu computador e do seu televisor. Hoje, um Sexo, Arroz e Internet especial como aquele que a gente tem todos os meses, um Sexo, Arroz e Internet face to face. Para você que nunca assistiu um face-to-face, vem cá comigo que eu vou te contar como funciona. O face-to-face é uma escolha, uma seleção, uma pinçada mesmo nas pessoas mais importantes que essa cidade possui, para todo mundo e para mim, e que serão, nesse momento, comprometidas com a verdade no Sexo, Arroz e Internet. Como funciona? Eu pergunto e o convidado tem que responder. Pronto, e acabou. O nosso convidado, via de regra, vem para cá e nem sabe que vai passar por essa sabatina. Estamos só eu e ele, e o convidado de hoje dispensa apresentações. Na verdade, eu tenho até um pouco constrangida de me colocar na condição de entrevistadora. É uma lenda. É uma lenda que você conhece, sua mãe conhece, seus filhos conhecem, e Ribeirão Preto vai falar dele ainda por muitos e muitos e muitos anos. Porque todas as manhãs ele acorda você e diz: larga a brasa, Ribeirão. Comigo, Antônio Carlos Morandini, a lenda do rádio de Ribeirão Preto, jornalista, meu querido amigo, seja super bem-vindo e muito obrigado. Estou honradíssima de tê-lo no meu programa. E a recíproca é verdadeira. Olha só, nunca antes no Sexo, Arroz e Internet, não é, Morandini? Não. Olha que honra aí no face-to-face. Morandini, a ideia do face-to-face, já que você nunca ouviu e sei que não, funciona da seguinte forma. Eu tenho algumas pessoas em Ribeirão Preto que eu nutro uma profunda admiração por elas. E eu costumo ver pessoas assim serem homenageadas depois que elas não estão mais nas nossas vidas. Eu gostaria muito de que você entendesse o face-to-face de hoje como uma homenagem minha, da TV+, do programa Sexo, Arroz e Internet, em reciprocidade a tudo aquilo que você nos dá todas as manhãs. Eu sou fã de carteirinha, acordo todos os dias com larga brasa, com a sua voz, as suas brincadeiras e os seus companheiros de estúdio. Então, seja super bem-vindo. Vamos conversar um pouquinho sobre Antônio Carlos Morandini. Vamos. Bom, Antônio Carlos Morandini, jornalista, político. Ex-político. Quero começar por aí. Como tudo começou? Eu sei que aos 13 anos você já começava escrevendo, era isso? Exato. E eu comecei a fazer política estudantil desde a escola, do grupo. Eu fazia parte do Grêmio, fui orador da turma. Aqui em Ribeirão Pretano, sim, nascido e criado aqui. Sim, aqui nos Campos Elíseos. Tá. Né? E ali no 4º grupo escolar, depois ginásio de estado, que você precisava fazer um vestibular para você entrar no Otoniel Mota. Eu também peguei isso, não conta para ninguém, Morandini. Mas não, é verdade. E era bom. Como era bom. E aí você, lá na escola, já, com 11 ou 12 anos de idade, eu fiz um jornal da minha classe chamado Cela, com C. Cela 3. Uau! Cela 3, que era o número da sala. Uhum. E o pessoal adorava cheio participar. De semiótica aí, né? Vamos entender. E nós criticávamos o diretor, criticávamos as coisas que não estavam bem na escola, e muitos dos professores apoiavam. Essa vontade de escrever, ou essa capacidade para escrever, foi uma coisa herdada? Você tem alguma, na sua história familiar, tinha algum jornalista? Não, ninguém. Ninguém? Ninguém. Meu pai gostava de escrever, mas escrevia assim. Como é que você descobriu isso em você? A minha avó fazia crochê. Sabia que tinha alguma coisa. A minha avó fazia crochê. Com 11 anos de idade, eu trabalhava como empacotador das lojas Realce, do Ernesto de Paula Veiga, e aqui na rua General Osório. Certo. E eu ganhava os troquinhos, estudava à tarde, trabalhava durante o dia e tal. Com 11 anos, aquele tempo não era proibido. E trabalhar, não. E aí minha avó fazia crochê. E ela falou: olha, Toinho Carlos, eu estou fazendo um crochêzinho para você aprender datilografia. Porque daí... para poder pagar a datilografia. A escola. Uhum. Eu aprendi, tirei um diploma, e aí fui convidado pelos amigos para escrever no Diário de Notícias, que era um jornal bastante ideológico. Isso já fora da escola ou ainda na escola? Não, eu estava na escola, mas trabalhava no Diário de Notícias. Eu escrevia notícias estudantis. Gente. Entendeu? E aí eu fazia parte da UBS,
União Brasileira de Estudantes Secundários, e da JEC, Juventude Estudantil Católica. Então, na verdade, você já sabia ali que você seria jornalista? Ah, tinha certeza. Aí no jornal, quando você entra no jornal, a tinta entra no sangue. E mancha. A tinta e vai te colocando assim na pauta. Aí, o que aconteceu? Aí você passa para fazer uma matéria para o jornal, você passa para ir ser pautado e entrevistar uma pessoa, aí já acabou. E o Diário de Notícias, aquele tempo, é um tempo diferenciado. Nós aqui não tínhamos TV, só tínhamos o PRF3 da Tupi, mas era só fazer um pouco de esporte. O Brasil todo só tinha só. Não, mas era gerador aqui. Ah, tá. Era gerador aqui, PRF3. Bom, e o que acontecia? Depois, éramos nós do rádio que pautávamos a cidade. Só que os jornais, com as notícias de hoje, só iam chegar a Ribeirão Preto no dia seguinte, ao meio-dia. Porque vinham de ônibus, pela Cometa ou pelo Expresso Brasileiro. Então, a não ser o grande jornal falado Tupi, que também era meio defasado, nós só tínhamos o jornal, o Estadão, e era o Estadão que vinha, aqui ao meio-dia. O que nós resolvemos fazer? Tinha o seu Renato Carneiro, que era o telegrafista, ele captava, pirateava, das empresas... Leia-se pirateava. Pirateava, das empresas noticiosas, Asa Press, o Night Press, o PI e Reuters. Ele pegava as notícias que eram jogadas para o ar. Você tinha que colocar nas notícias os artigos, preposições e tinha que formatar. Depois disso, você vinha as tripas, naquele jornal Linha d'Água, fazia as tripas e passava para o jornal. O que eu fazia? Eu pegava às 11h20 da noite, eu pegava e lia na Rádio Brasilienses o Diário de Notícias no ar. Ah, você antecipava as notícias. Antecipava a notícia e era furo. Que bacana. Que bacana. Dava um furo. Furo. Na carona dos outros, Exato, mas dava. Mas dava, né? Entendi. E fomos fazendo isso, e depois daí fomos para PRS7, no áureo tempo da PRS7, os áureos tempos, quando a PRS7 ainda tinha o Palácio do Rádio, maravilhoso, que perdemos. Era uma carreira nessa época, Morandini, uma carreira em que as pessoas olhavam e falavam, isso dá futuro. Não. Aliás, a fama do radialista não era boa. Quando eu comecei... Melhorou? Agora é? Tem muita gente boa hoje. Mas a minha sogra me chamou em Batatais, que é a minha mulher, falou, quero saber quais são suas intenções com a minha filha. Foi assim, assim, assim. Ele falou, não, sabe por quê? Radialista aqui em Batatais não tem boa fama, não. Eu falei, não, pode ficar tranquilo que eu vou... Não, mas ela estava falando, eu acho que eu suponho, vou inferir aí, eu suponho que ela estava falando muito mais por conta da coisa de ser mais famoso, das pessoas conhecerem. Não é só isso. As meninas, nós éramos os artistas. Vocês eram os galãs. Então você tinha que marcar horário para sair com uma, com outra. Entendi. Então a fama fazia jus. Fazia jus por Como parte de alguns. Como é que chama sua esposa, Marandinha? Regina Maria. Dona Regina está assistindo? Deve estar assistindo. Ela conhece essa história? Conhece, agora conhece, claro né? que agora conhece. Já está sabendo. Você conhece. Bom, mas eu acho que... A mãe dela morreu com 102 anos e era a minha maior defensora. E ela nunca lhe perguntou, por exemplo, você vai ter condições de sustentar a minha filha com essa profissão? Não. Mas eu estou te fazendo essa pergunta. Era possível? Era possível. Eu fiz direito também, mas nunca advoguei, e etc. E trabalhava muito. Eu comecei na política em 1968. A gente ia chegar lá. Por que a política, Morandini? Porque você está no meio, você está entendendo? Está no meio do furdúncio, como se diz, né? O Roberto Carlos quem diz. Você vai, quando você vê, você está lá na frente, né? Você foi conduzido para isso? Sim, dos movimentos sociais, nós participávamos de frente agrária e de não sei o quê, quando vi, estava na política. Então foi ideológico, foi uma... Nem tanto ideológico, porque naquele tempo a gente tinha ideologia, mas tinha um grande capitão aqui que dava o tom. D. Luiz do Amaral Mozinho, um bispo para frente. A teoria da libertação da Igreja Católica começou aqui, muito tempo antes que o Frei Boff, Leonardo, etc. Tal. Começou aqui.
E você estava sob as asas dele? Eu estava junto, e a gente fazia o quê? Eu ia conversar com ele e falava assim, leia o caderno dos jovens de Belo Horizonte. E eu ia lá ler o caderno, e era tudo para frente. Porque aquele tempo, você não queira saber o que era. Não, eu quero saber, por isso que eu te convidei. O tempo é o seguinte, por exemplo, os rurais eram tratados piores que escravos. Você entende? Então havia um movimento, por exemplo, eu fui ser o intermediário de uma palestra do padre Celso Ibsen de Silos, uma cabeça, foi meu predecessor. Então, ele e o cônego Angélico. E eu fui a Jaú e tinha aquelas famílias tradicionais que pisavam no tacão em cima dos coitados que trabalhavam na lavoura. E ela, com um brilhante desse tamanho, perguntou para ele, como é que o senhor quer que eu ajude a estes que o senhor diz que são seus irmãos? Ele falou, em primeiro lugar, venda essa pedra aí, a senhora vai ajudar muita gente. Vende essa pedra que a senhora tem aqui, vai ajudar muita gente. Aí ela não faz sentido. Mourão, antes que a gente... Quase nós morremos lá, viu? Como é que é? Quase nós morremos. Por quê? Porque houve um movimento e o Sajovic, que era o nosso intermediário lá, que nos levou lá, Luiz Sérgio Sajovic, ele pegou e falou, não vão para Ribeirão hoje. Tem coisa encomendada por aí. Aí nós fomos dormir no mosteiro dos padres holandeses, que tinham um seminário lá. Tá, mas vocês estavam sendo visados porque eram jornalistas? Porque achava que era de esquerda. Porque eram radialistas ou já porque não, já aí tinha era esse por viés causa, político? Não, aí já por causa da ideologia. Tá. É por causa da ideologia. Por exemplo, o pessoal da Frente Agrária, aqui, foi pioneiro. Um brasilianista, há pouco tempo agora, escreveu um livro dizendo que as frentes agrárias do Brasil, do Francisco Julião, foram copiadas daqui. Que maluco isso. Que era, nós ficávamos lá no Círculo Operário da Rua São Paulo. Todo domingo nós discutíamos. Formação de líderes. Talvez a gente tenha que desenvolver uma tese para descobrir se a terra do agronegócio, a coisa começa aí, então. Começa aí. Pode ser que a origem esteja aí, então. Porque aí é aquela história, o cidadão sendo bem tratado, ele começa a tratar melhor também. Morandini, eu ia ficar aqui, se tem uma coisa que me fascina são as suas histórias, por isso eu sou tão fã lá do Larga Brasil. Eu ia ficar aqui horas ouvindo as suas histórias, mas a gente está desviando do meu personagem, porque eu tenho certeza que você acha que você foi convidado aqui para poder falar sobre política, para falar sobre rádio, para jornalismo. Não, eu queria falar de Antônio Carlos Morandini. Sim. Então eu quero saber, a primeira pergunta que eu quero fazer, absolutamente fora disso que a gente estava falando, é quem ouve as suas histórias hoje, além dos seus ouvintes do rádio? A minha família é obrigada a ouvir. Não são obrigados a ouvir, seus netos. Seus netos ouvem as suas histórias. Não, é que eu falo, meu neto é fãzão. Meu neto tem 15 anos. O que é que está acontecendo? Vocês ouvem as histórias. A equipe aqui do canal está falando que ouve as suas histórias. Não, mas eu estou falando dessas histórias porque a maioria dos nomes que você menciona, eu, por exemplo, não sou ribeirão-pretana. Eu sou paulistana e estou aqui em Ribeirão há cerca de 20 anos, alguma Adotada. Coisa. Eu não conheço metade dessas, nunca ouvi falar metade dessas pessoas que você falou, mas Antônio Carlos Morandini eu sei quem é. Então, é essa a razão da sua presença aqui. Então, além deles serem a história, você é a história viva de Ribeirão Preto. Né? Isso para a gente é muito factual. Para quem te acompanha no rádio e sabe disso, né? É uma honra estar aqui. Então, a honra é minha. Queria voltar um pouquinho para essa passagem sua, dessa descoberta do menino que vai fazer jornalismo, que sabe escrever, que tem ideologia e que acaba se posicionando nos movimentos estudantis, porque naquela época o movimento estudantil era movimento estudantil. Muito. Né? Muito diferente do que depois, com o tempo, foi se formando. E esse garoto revolucionário que queria mudar o mundo, era essa a minha pergunta, aliás, eu telegrafei. Você queria mudar o mundo? Era que a gente... O jovem daquele tempo, ele cantava as músicas que eram de guerra psicológica, gostava do Chico Buarque de Holanda, gostava de tantos outros da Bossa Nova e que se entrosava com o movimento também ideológico. Porque todos tinham uma ideologia por trás do que faziam. Claro. Apesar de você e outros tantos mais. Né? E a gente ia desenvolvendo isso. E a gente tinha muito contato
com outras cidades, outros estados. A gente ia. Apesar da não internet, apesar da. Não, né, era apesar do não celular. Olho no olho, face to face. E aí, naquele tempo, você queria mudar o mundo. O mundo que eu conheço, que meu filho e seus netos conhecem, Morandini, está infinitamente pior do que aquele mundo. Pior. Então, assim, hoje o garoto Morandini quereria mudar o mundo de hoje? Ele tentaria? Não sei se vale a pena. Porque o grande problema na política, eu vivenciei isso, é que quando você não está junto com eles e participando deles, de tudo que eles fazem, é a mesma coisa de você estar num terno branco, de linho, ao lado de alguém que foi tisnado pelo barro. Eles jogam o barro em você para respingar, para que todos sejam iguais e não exista primos inter pares. Posso definir isso como uma grande decepção com a política? Também. Quanto tempo levou para que essa decepção se configurasse a ponto de você desistir 35 dela? anos. Você ficou 35 anos na política, mas eu não quero acreditar que foram 35 anos para entender que as coisas eram já assim. Entendia. Mas é que você passa, você é responsável, como dizia o Pequeno Príncipe, por aquilo que você conquista. Então, as pessoas que você conquistava acreditavam em você e pediam para você resolver problemas para elas. Porque votasse de um lado, votasse do outro, etc. Mas chega num ponto que não dá mais. As pessoas acreditavam em você, mais do que isso, você acreditava nas pessoas também. Sim, claro. Tá, então, resumidamente, é exatamente aquilo que todo mundo que está em casa já sabe. A sua inserção na política foi exclusivamente porque você queria ajudar as pessoas. Sim, eu sempre ajudava na rádio, fazia campanhas. Porque você nunca parou, foi tudo sempre concomitante, não é isso? Como é que foi a sua entrada para a política? A primeira candidatura foi para a vereança, é isso? Foi. E foi uma iniciativa sua? Teve aprovação da família? Me conta como é que foi esse processo. A família, minha mulher, nunca gostou de política. Estamos juntas. Esqueci o nome dela de novo, fiquei até emocionada agora. Eu a levei até para ser minha secretária, não na política, na rádio, para ela vivenciar. E aí eu tive um papo com ela muito sério. O dia que eu comecei a namorá-la, falei, se um dia... Vocês eram namorados ainda quando começaram? Se um dia você verificar que eu estou fugindo dos meus objetivos e da minha meta de fazer isso, me avisa que eu paro. Foi preciso ela chegar a esse ponto? Não, porque ela atrasou um pouquinho. Não, mas estamos juntas e eu também concordo com ela. Eu acredito, estou inferindo novamente, que a preocupação dela não era nem que você se contaminasse com o que estava acontecendo, era que você se vitimasse com isso. Principalmente que eu tivesse aí realmente vamos assim, um choque. Daquilo que eu queria para aquilo que pude fazer, daquilo que se fez. E daquilo que se via também. Como era a política nessa época, Morandini? Não era tão malévola como hoje. Não era tão ruim quanto hoje. Acho que nada era tão malévolo quanto hoje. Igual hoje não tem. Você vê que quando eu fui eleito a primeira vez, não se ganhava nada como vereador. Nada? Nada. Vereador não tinha salário? Não tinha o subsídio, não. Quando que isso mudou, Mourão? Eu não sabia disso. Mudou por 2 mandatos, não houve pagamento, 2 ou 3. Aí depois vieram com o tal de auxílio paletó. Você já ouviu falar isso, auxílio paletó. Mas auxílio paletó, o que era? Era um auxílio que a Câmara dava para você ter um paletó e uma gravata para poder frequentar a sessão. Só que no começo era assim, praticamente... Isso era nacional, não era nacional, só... Nacional. Foi o Castelo Branco que cortou. O Castelo Branco. Ele pegou e disse assim, bom, vocês vão ganhar só um, porque tem gente que não vai de camisa rasgada na Câmara. Então, comprar uma camisa e tal e paga por mês. Era um representante do povo, literalmente. Era. E você vê, a Câmara de Ribeirão tinha 21 vereadores, tinha um carro, 2 motoristas. Um carro, 2 motoristas. Igualzinho hoje, né, Morandini? Igualzinho. A Câmara era... Na primeira vez, ali na esquina da Barão do Amazonas com a Duque de Caxias. Tá, e aí você se candidatou para a vereança. Esperava ganhar? Eu esperava, porque eu tinha muito trabalho com a população mais simples. Eu ia nos bairros, eu verificava os problemas. Por conta do rádio? Por conta do rádio. Tá. E também porque trabalhava em jornal,
trabalhei muito tempo no Diário de Notícias, E aí as depois pessoas passei te conheciam. 40 anos com o Jornal da Cidade, e você... Morandini, você tem noção de quantos jornalistas da juventude agora, dessa nova safra, copiaram esse seu modelo de inserção na política? Hoje, na Câmara, você já fez as contas de quantos jornalistas nós temos na Câmara Municipal? Mas o grande problema é o seguinte, hoje o jornalismo mudou muito, mudou demais. Assim como a política. Mas hoje o jornal, rádio, TV, etc. tal, é difícil você ter o que você tem aqui. A liberdade para você falar. Não tem. Na TV Mais você tem liberdade para exprimir o seu pensamento. E aí o pessoal não entende como uma TV pequenininha dessa tem a dimensão que tem. Porque ela é livre. É livre. E se não fosse assim, eu não estaria aqui. Se não fosse assim, eu não estaria tendo a liberdade de entrevistar uma lenda da história de Ribeirão Preto, uma lenda do rádio, que é também o meu colega de trabalho aqui na emissora. A gente vai para o intervalo comercial, Morandini, rapidinho, porque eu quero saber sobre o jornalismo de antes e o jornalismo de hoje. Assim como eu quero continuar falando sobre a política de ontem, com a política de hoje, e eu quero mais. Eu quero fofocas. A gente já volta. Fica comigo. TV Mais, paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta e você que ligou a televisão agora, nós estamos num especial face-to-face com Antônio Carlos Morandini, jornalista, ex-político e meu colega de casa, que uma lenda ribeirão-pretana. Antes da gente continuar esse bate-papo no segundo bloco, eu queria te dar uma dica bem rapidinha, assim, ó, mas muito rapidinha mesmo. Gente, eu estou resfriadíssima, vocês estão me acompanhando pelo Facebook, vocês estão percebendo, eu estou meio fanhosa, passei o dia inteiro na caminha mesmo, me preparando para estar aqui nesse momento ímpar com o Morandini, mas estou bem resfriadinha. O que acontece quando a gente pega essa temperatura ruim e que a gente não se sente bem, começa a ter sintomas a primeira coisa que acontece, a gente não se reconhece no espelho, não é verdade? A gente olha para o espelho e fala: quem é você? O que você fez com aquela pessoa saudável e bacana e bonita e corada que estava até outro dia aí? Pois é, sabe o que te ajuda nessa hora, de verdade? Além de cama, repouso, um bom médico, cuidado? Cuidar da sua aparência. Então, eu vou te dar uma dica, mas é uma dica de ouro. Você conhece o Estúdio DK? Dá um pulinho lá, fala com a Denise. A Denise vai te dar a dica certinha de como cuidar da sua pele, como cuidar das suas mãos, das suas unhas, do seu cabelo. Autoestima é tudo. E aí você vai dar aquela levantada, vai se sentir preparada, inclusive para entrevistar uma lenda como o Antônio Carlos Morandini. Já imaginou isso? E dá o endereço. Não, quem me viu hoje à tarde não imaginaria que eu estaria aqui hoje de batom, linda e poderosa, com esses cabelos, inclusive, que foram preparados no sábado, porque um bom cabeleireiro vai cuidar com bons produtos, vai ter técnica para isso e você não vai precisar todo dia ir no cabeleireiro. Você só cuida de você amorosamente por fora e aí depois por dentro você vem se acariciar com informações e um programa bacana como esse que a gente está fazendo. Então volta comigo, porque eu já vou voltar com ele aqui. Morandini, vamos voltar do comecinho mesmo. E aí alguém lhe disse que você tinha chances para conseguir ser vereador e que não ia ganhar coisa nenhuma. Não.
quando a gente foi candidato, ainda pagava-se. Ah, ainda pagava. Quando nós fomos eleitos, aí houve o Castelo Branco, Cortou o negócio. cortou tudo. Não tinha sanduíche na cama. Não tinha houve nada. uma rebelião por conta disso? Não. Ele era bem firme, né? O Castelo Branco era um dos melhores governantes, que ele não teve na época dele nenhuma tortura, não tinha nada. Ele levava os da farda dentro dos princípios constitucionais, né? Não sou nenhum fã de ninguém daquele tempo, certo? Mas ele era firme. E ele determinou isso e acabou. Quando foi no Costa e Silva que começaram a abrir um pouco essa história de auxílio paletó. O que talvez as pessoas não dimensionem em casa, e que eu quero ajudá-los a fazer isso, é: você decidiu ser político, não é à toa que a sua namorada e hoje sua esposa se rebelou contra isso. 47 anos. Há 47 anos. Que ela tenha se rebelado. Porque você decidiu ser político, antes, você decidiu ser jornalista e depois político, numa época onde a repressão era a palavra de ordem. É verdade. Era uma decisão... Então eu vou lhe dizer como é que ela funcionava. Ótimo. O general Amaury Cruel, eu já o sabia, porque eu fazia ponte com a TV Tupi, Rádio Tupi, Corifeus de Azevedo Marques, pai do Pedrinho de Azevedo Marques, aqui, Gonçalo Parada, lá em São Paulo, e a gente estava sempre antenado. E eu fiquei sabendo que, para poder, vamos dizer assim, conquistar São Paulo, o Amaury Cruel foi cooptado, vou falar assim que fica mais chique. leve, que inclusive um jornalista, que era assessor do governador da época, foi levar 8 sacos de dinheiro, que chegaram 5, né? Enfim, ele foi cooptado para o regime contra João Goulart. Uau! E ele, porque foi aí que deu, vamos dizer assim, a mudança. Tanto é que o Olímpio Mourão saiu antes da hora de Minas Gerais, e só não aconteceu algo muito grave, que fosse aquilo de irmão matar irmão, etc., porque tinha um cidadão, um coronel, comandante da Escola de Guerra, Escola Superior de Guerra, que tinha uma cabeça, pois ia acabar em Ribeirão. Ele pegou e não deixou o pessoal dele se utilizar do armamento mais pesado. Ele ia obstar a passagem do Olímpio Mourão. Nós estamos falando de luta armada mesmo. Armada. Ele saiu, o Mourão saiu de lá, Olímpio Mourão saiu de Minas e vinha invadir o Rio de Janeiro, enquanto eles estavam usando aqui todas as formas financeiras, cooptanças e outras coisas mais, e cooptaram Amaury Cruel. Bom, o pessoal daqui, para puxar saco, aquele negócio todo, deram um título para Amaury Cruel. Certo? Deram um título para Amaury Cruel. E ele veio. Eu estava na faculdade de Direito, com o bonezinho da faculdade de Direito, e ele foi levado para a sala de imprensa da prefeitura, e entrando, vamos dizer... Deram um título de cidadão para ele, para isso? Amaury Cruel. Então, entrando assim na prefeitura, lá direito era vamos dizer, o gabinete da prefeita, esquerdo era a sala de imprensa. Do prefeito. Naquele tempo eu era prefeito também. Era prefeito também. Eu me enganei porque eu lembrei de Tremembé. Mas então é o seguinte... porque eu falei, né? Quase fui preso. É verdade. Aí eu fui lá e tal, e todo mundo perguntando, fazendo aquelas perguntas, né? Café com leite, aquele negócio todo. Aí eu perguntei, general Amaury Cruel, como é que o senhor, padrinho, vamos dizer, compadre de João Goulart, padrinho de João e Denise, seus filhos, foi traí-lo? Você não imagina o que aconteceu. Você não imagina o que aconteceu. Aí foi um rebu. Um rebu. Eu sei que... E ele respondeu, pelo menos? Não. Fechou a entrevista e o Estadão publicou isso. Ele estava indo muito bem, até que um repórter, que estava com um chapeuzinho da Faculdade de Direito, perguntou isso assim. Bom, em 75 fui fazer um curso, isso foi em 64. Em 75 fui fazer um curso na Alemanha. Fui convidado pelo governo alemão, a Deutsche Stiftung, em Twickenham, para fazer... Como convidado. Como convidado.
Pagaram tudo, da hora que eu saí daqui até a hora que eu voltei, está tudo pago. Quando eu estou tirando o passaporte, uma mãozona parou na minha... Falou, você não. Você não. Está aqui, ó. No DOPS tem um sinal vermelho para você. Estava fichado. Do SNI. Não foi fichado formalmente, mas eles tinham sua capivara lá, vamos colocar claro. assim. Exato. Eu e o doutor Enéas Viana, que fez um discurso violentíssimo na Recreativa. Quantos anos você tinha nessa época? 75, eu devia ter 34 anos. Foi. Já casado? Já com filho? Tudo com filho. Aí eu precisei pegar o doutor Celso Camargo de Azevedo, que era o delegado regional daqui, o todo-poderoso daqui, para dar um abono e garantir que eu voltaria. Eles imaginavam, então o DOPS imaginava que você estava se exilando em outro embora. país. Entendi isso. Como a maioria dos revolucionários e aquelas Exatamente. precisavam se proteger no Brasil naquela época. Eles pensavam, não era isso, mas eu não sei porquê. Isso nunca passou pela sua cabeça? Nunca. Posteriormente, eu fui ao Rio de Janeiro, consegui uma entrevista com Lincoln Gordon. Lincoln Gordon foi quem articulou toda a estrutura do golpe. O golpe, ou a revolução, cada um que coloque o nome que lhe couber e a sua ideologia permitir. E eu fui conversar com ele. Na hora que eu estava entrando, estava saindo Carlos Lacerda e o Magalhães Pinto. Eram os ícones daquela época. E eu fui entrevistar o Lincoln Gordon, uma pessoa aparentemente simples e tudo mais. Aí eu falando com ele e tal, eu falei, eu sou de Ribeirão Preto, capital do café. Ele falou, não mais. Um charuto que exalava um perfume, né, do Celso. Ele falou, não, hoje capital do café é Londrina, que nós financiamos o Porto de Paranaguá. Aqui o Porto de Santos, muita safadeza. Já naquele tempo, hein? Naquele tempo. Bom, aí eu falei para ele, bom, mas Ribeirão Preto, sim, Ribeirão Preto é uma boa cidade, etc, etc, tal. Estado de São Paulo é a locomotiva que puxa todos os vagões do Brasil. Só que a maquinista, era Ademar de Barros, pegou todo o carvão e botou na bolsa. Aí eu falei, vai cair o Ademar de Barros. Não deu outra, 2 meses depois estava caindo. Então, mas o que mais me interessa nessa sua história, claro que a história como um todo me interessa muito, mas o que eu acho que interessa muito pra gente é assim, ó, para chegar nele, você fez um trabalho de jornalismo investigativo. Sim. Não eu tinha amigos no Rio. Ou você seguiu só o instinto de uma história que estava sendo contada? Eu trabalhei no Rio. Trabalhei no Rio na Asa Press, que era da editora Não, porque você disse que ele foi o articulador do golpe. Não, isso foi o Lincoln Gordon. Então, o Lincoln. Para eu chegar lá, não foi difícil. Eu falei com uma grande amiga minha, que foi ícone das mulheres brasileiras, chamada Rose Marie Muraro, que era editora da editora Vozes. Sim, Mourão, mas você falou com ela porque você intuía que ele seria esse articulador? E que ela teria ou isso acesso. Já era notório? Não, mas já era notório. Ele que trouxe o porta-aviões aqui nas costas do Brasil. Ele que cooptou todas as lideranças políticas. Entendi. Financiou então, o seu o Carlos mérito, Lacerda. no caso, era mais pela ousadia Sim, de sair de uma cidade do interior e ter coragem de ir lá falar com ele, né? Tá. Porque coragem, essa era onde eu na embaixada dos Estados Unidos. Tá. Nessa de ter muita coragem, porque nota-se que você sempre teve, houve alguma situação nessas aí que envolvia essa perseguição da ditadura e tudo mais, em que você tenha realmente se colocado em risco? Não. Eu sempre fui bem definido e tal, só que no rádio você não podia falar. Se você falasse alguma coisa, você era chamado na 5ª CSM. Você era chamado lá. Por que o senhor falou isso? Por isso. Tinha que explicar. Certo? Se você explicasse, era fático, uma questão que havia acontecido. Hoje pode falar, Morandini? Pode. Só que hoje tem um problema mais sério. Antes nós tínhamos, acho que a lei 5065, que era a lei do jornalismo. Posteriormente, colocaram na Constituição de 88 um item
que o jornalista pode ser processado por perdas e danos morais. E você pode escolher entre o jornalista que falou ou o veículo. Entendeu? Então, os veículos estão... E aí eles, obviamente, colocam o cabresto nos seus repórteres. Claro. Que é isso que você está querendo dizer, exatamente. Essa é basicamente a diferença do jornalismo que se fazia na sua época e o jornalismo... Nós falávamos como nós estamos falando aqui. Livre, leve, solto. Tá certo que às vezes escorregava. Não é antagônico isso, Morandini? Você dizer... Olha só que icônico isso que você está me dizendo. Você está me dizendo que a imprensa, na época da ditadura, era mais livre do que... Não era livre. Não é isso? Não. Estou falando antes da ditadura. Antes da ditadura. Ah, antes do golpe, óbvio. Antes do golpe. Não, porque antes você via, você tinha nas salas de imprensa dos jornais e das TVs, você tinha as notícias que foram censuradas. Você via cada uma de cabo de esquadra. Tinha a filha de general que matou o genro do general. Teve um caso que ninguém falou até hoje, que tinha um marechal, cujo neto foi torturado e perdeu o sexo. Uau! Só não perdeu o arroz e a internet, porque não tinha. Certo? É verdade, ainda bem, né? E esse marechal colocou uma pistola 9mm, foi até o quartel onde estava o rapaz que torturou o neto dele e matou. E descarregou o revólver. E ele saiu e ninguém pôde colocar as mãos nele. Que não tinha patente. E essas notícias chegavam nas redações e não podiam ser lidas. E o jornal Estado de São Paulo colocava, vamos dizer, receitas de alimentos, de comida e tudo mais e tal, para poder preencher os artigos. Né? Tá, isso me remete aos dias de hoje, porque, Mourão, assim, ó, hoje em dia, sou jornalista, mas na verdade eu sou psicóloga por formação, sou jornalista por educação, eu costumo dizer. E por vocação, talvez. Mas, enfim, não é, obviamente, a minha primeira profissão. Mas, ainda assim, ainda que ela não seja, até pelas condições humanitárias das minhas duas áreas de atuação profissional, toda vez que eu tenho a essência de uma notícia e a vejo sendo conduzida de uma forma superficial ou de uma forma distorcida ou não conduzida, aquilo me dá o que minha mãe chamava de gastura, uma gastura tão forte que me deixa doente. Como é lidar, tanto lá como agora, porque as coisas... Agora a coisa é mais sutil. Então, mas Primeiro continua existindo. Você coopta o órgão, dá um volume de dinheiro muito grande para o órgão. E o órgão não fala das coisas ruins, só fala das coisas boas. Muitas vezes tira-se a peça-chave daquela instituição e leva para a sua assessoria. Isso aconteceu muitíssimo aqui. Sim. Muitíssimo no governo passado. Sim, claro. Não é? É. Até muita gente estranhou algumas coisas. Muitíssimo. Mas então, por exemplo, você dá um dinheiro grande. Quando você tira, o órgão sente. Porque hoje a propaganda está difícil. Se não viver às custas, você vê Boris Casoy. Boris Casoy estava na Record. O jornal da Record não possuía nenhuma propaganda. O jornal não possuía? Não, o jornal que ele apresentava, não. Só aqueles bagulho, aquelas coisinhas lá. Tal. Tá, como era para você, com esse seu espírito? Era difícil. Ainda é? Ainda é. Mas naquele tempo era bem difícil. Só que tem uma coisa, o programa chegou a ter 80% de audiência, então o pessoal, o comum, ia atrás. O Boris Casoy, estava completando, ele foi mandado embora no dia seguinte tinha propaganda da Caixa, do Banco do Brasil, dos programas sociais do governo e tudo mais. A coisa seguia, né? Bom, aqui enfim, também. Nós estamos com uma ligação, é isso? Não, caiu, então a gente espera. Não recebo ligações hoje, viu, gente? É que excepcionalmente eu recebi uma ligação e a produção está pedindo para eu atender. Nem sei quem é também, viu, Morandini? Daqui a pouco a gente vai ver. Eu te pergunto muito isso, Morandini, porque assim, quando você fala desses... Pra gente, são personagens históricos. Quando você menciona todos esses nomes, a gente é remetido para os meus livros de história. Sim, claro. Mas, da história que eu vivi, por exemplo, em Ribeirão Preto,
nesse curto tempo que eu estou aqui, os personagens que rodeiam os grandes escândalos políticos e as grandes mudanças políticas na cidade são pessoas muito próximas a você, são pessoas que tiveram relacionamentos pessoais com você. Claro. Como é nesse caso? É nesse ponto que eu queria chegar. Porque em linhas gerais, a pergunta que eu quero fazer é: a política corrompe de fato ou a política só revela? Porque esse é um questionamento geral. Tem fatos e fatos, tem dos dois lados, você entende? Tem dos dois lados. Então você vê essa Sevandija agora. Tá aqui no canal? Ou, não é no telefone? Ah, é? Então, daqui a pouquinho eu falo com ela. Nós estamos com uma visita ilustre aqui, parece que alguém veio te ver. Tá bom. Mas daqui a pouco eu mostro. Desculpa, pode falar, Marandinho, continua. Eu acho isso, que nós precisamos ter essa separação. Existem aqueles que vivenciam a corrupção e se furdam na lama, e outros são levados, que eu te falei. Você está com terno branco, perto dos outros com terno cheio de espinhos, né? Você vai... E, às vezes, ele respinga você também. Bom, e aí, em algum momento do mês de maio de 66, do ano de 66, nasce o Larga Brasa. Dia 10 de maio. Que nasceu com que propósito? O propósito era de dar a voz para o povo. Aliás, o tema dele era uma trincheira democrática. Uhum. E aí você abriu os microfones. Sim. E as pessoas se queixavam da cidade. Pessoalmente, eu ia para o bairro, etc. Como é que você conseguia controlar isso, uma vez que você não sabia o que as pessoas iam dizer no Mas rádio? a gente sempre... Você sente. O radialista, o jornalista, o homem de televisão sente quando a coisa vai pegar. Aí você... Não que você vai impedir, mas você vai colocar o rio na caixa. Vai voltar o rio para o estuário. Para quem não está em casa e não conseguiu, não é do meio, não consegue entender isso, é que muitas vezes, quando se abre o microfone para um público, a gente não sabe o que aquela pessoa vai dizer. E o responsável é você. O responsável é o jornalista, é o radialista, é a empresa que está conduzindo o programa. Ah, já viu, né? Já viu a convidada que temos aí, tudo bem? Depois eu falo quem é que está aqui, vai ficar todo mundo em casa curioso. Então, e hoje em dia, o que eu sinto muito, Morandini, sobretudo assistindo seus programas todos os dias, seu programa todos os dias, que confesso que o da TV eu não tenho como ver porque eu estou em São Paulo, mas o do rádio eu escuto em qualquer lugar do Brasil, do mundo, né? De Boston eu estava assistindo Larga Brasa. Eu falava com né? você lá. Boston eu acordava antes do mundo, e aí eu acordava assistindo Larga Brasa. Falei, agora eu sei como é que está Ribeirão, agora está tudo bem. Morandini está falando que está tudo bem, está tudo bem. O que eu sinto é que, para qualquer aluno de jornalismo hoje em dia, você que está em casa, pensa em ser jornalista, você precisa assistir o Larga Brasa, porque ele é uma escola de como interagir com o povo. E não estou nem falando de rádio, simplesmente, não é rádio, Morandini, estou falando da pessoa, Morandini. Mas você sabe Eu quero saber de onde vem isso. Vem da vocação, vem da vivência. Eu fui 30 anos repórter policial. Eu fiz 2.500 entrevistas com presos nos presídios. Eu tinha um programa chamado Do Outro Lado da Vida, que você pegava por que o cidadão delinquia, por que ele fazia... E você também abria microfones desse... Não, aí não. Aí você bom. fazia o tipo de um romance e tal, e papapá. Entendi. 2.500 entrevistas. Então, essa coisa do interagir com do você dia a acha dia. que nasceu antes da sua disponibilidade para isso? É verdade. Entendi. Então, vamos aproveitar que você tem essa disponibilidade para falar com os microfones. Vamos ver quem está comigo na linha. Quem está comigo? Alô? Alô? Oi. Quem é? A gente está... Quem está comigo? Quem é, Nath? Carol. Carol, a minha neta postiça. A Carol está onde? Hein? A Carol está onde? A Carol é a filha da Ritinha. E ela... Deve estar no Simeone. Tá bem? Como vai? Oi, vovó. Tudo jóia? Ô, Carol, você está vendo o vovô na televisão? Tô. Você está gostando de ver o vovô na televisão? Tô. O vovô Faz tempo que ela não vem aqui. O vovô é bonito? Só elas que acham. Tô. Obrigada de ter ligado, viu, Carol? A mamãe vai falar comigo também ou não? Um abraço pra Ritinha. Então chama a mamãe. Um beijo. Outro beijo. Que idade ela tem, Morandini? Tem uns 6 anos, né, mais ou menos. Tem 5 anos. Por que postiça?
Porque... Oi, Oi, Vai lá. Ritinha. Que a Ritinha era nosso colega aqui. E a Carol estava sempre aqui. Ah, é a Ritinha, nossa, agora que caiu a ficha. Gente, agora que caiu. Oi, Ritinha. Ritinha, Oi, amor, tudo bem? tudo bom, querida? Bem-vinda ao Sexo Arroz Internet, que saudade de você. Obrigada, também tô morrendo de saudade. Agora que eu vi que é a Carol Carol também é minha. Ué. Tô doidinho pra falar e tá puxando o telefone de novo. Então tá Ah. bom. Ó, o Morão tá te ouvindo, Ritinha. Oi, Morão, tudo bem com o senhor? Bem, e você? Tudo jóia? Tudo, tô morrendo de saudade do senhor. Pois é. Você mudou de ramo agora? Eu vou começar a ver os problemas dos meus animais. Os cachorros. Você já está trabalhando no pet shop. Pois é, tá na minha praia então, hein, Ritinha? Peraí que a Carol quer mandar um beijo, Morão, toda sorte pro senhor. Um abraço. Obrigada, Ritinha, um abraço. Carol, um beijo. Um beijo, eu te amo. Eu também, bem. Um abraço. Tá aí, beleza. É disso que eu tô falando. isso. A abertura do Larga Brasa, você diz exatamente isso, né, Morão? Você fala... Vovó, as crianças. Como é que é? Repete pra gente, como é que é a abertura? Esse é o programa Largado. Bom dia, vovó. Bom dia, vovô. Bom dia, a mamãe. Bom dia, o papai. Aos jovens, às crianças, né? E aos idosos. E eu, Bom da dia a minha todos. casa, ou em qualquer lugar do mundo onde eu esteja, eu respondo Bom dia. bom dia, bom dia. Meu marido já responde bom dia para você. legal. Então, a ideia de que é possível fazer uma carreira... interação. Uma carreira pautada na interação com o ser humano é possível. É possível. É possível. Porque o que a gente vê hoje, que em todas as áreas de atuação profissional, Morandini, existe uma tendência de afastamento, de que as verdade. pessoas, sobretudo com a internet, que as pessoas criem um distanciamento, porque isso garante para elas, inclusive... Privacidade. Privacidade, uma maior eficiência, inclusive. Sim. Nasceu muitas personalidades a partir dessa coisa do distanciamento, né? Quantos artistas e pessoas que a gente idolatra e que a gente nunca viu na vida porque elas são salvaguardadas. Você aproxima as pessoas de você. Era assim já no passado, como é agora? Sempre foi. Sempre foi. Como é que você conseguiu salvaguardar a sua família de toda essa pressão que a sua Realmente, profissão enfim, eu tive um envolvimento muito grande com a política e chegou a ponto de, em 2004, eu ter um infarto. Eu já tinha largado, distanciado. Aí eu me mudei para minha chácara em Batatais, vou e volto todo dia, saio de lá às 5 da manhã, certo? Chego aqui antes das 6 e vem me pautando, fazendo minhas orações, me pautando, etc. E eu tenho certeza absoluta de que para mim foi melhor. Que eu tive um infarto, tive uma série de problemas e depois foi tudo se dissipando, né? A mudança para Batatais foi a partir do infarto, então? Foi a partir do infarto. Aqui Efetiva. você- Eu tinha chácara lá já, você ia final de semana, etc. Mas mudar definitivamente. E você atribuiu isso ao infarto, a essa pressão profissional? Sim, e a política, principalmente a política. E a política. Como que a sua família reagiu quando você decidiu deixar a política? A turma gostou, né? O pessoal Todo gostou. mundo? Seus Todo filhos mundo. e filhas, inclusive? Todo mundo. Tem uma filha que mora lá na Espanha, né? Lá na região catalã, né? E ela fala, venha morar aqui, venha para cá, mas não dá. Sair daqui não dá. Ela mora na Espanha. Bora lá. Barcelona. Agora vamos falar um pouquinho do Morão Família. Como constitui a sua família? Quantos filhos você tem? 3. 3 filhos. É. Quantos netos? 2. 2. Desses 3, todos são casados? Não. 2 são casados, divorciado. Uhum. E aí todos moram aqui, uma mora na Espanha e os E outros... tenho mais uma filha, que foi um tempo que eu tive separado e que... Entendi. Uma outra nasceu. filha de um outro relacionamento. De onde eu tenho a neta. Que aí tem a netinha, entendi. No total são quantos netos? 2. São 2 netos, então. E aí a frequência da sua família na sua vida profissional, o envolvimento dela era total. Agora é total, mas antes não era muito, porque cada um fazia os seus... uma filha minha ficou muitos anos na Inglaterra. Mas por que eles repudiavam, então, a política se você não os envolvia nela? Mas é porque eles sabiam o que era, né? Eu tenho uma filha que pode chegar aí a qualquer momento, que ela ficou um ano antes das Olimpíadas, foi à China, ficou sozinha, nos cantões da China, fotografando, foi para Vietnã,
foi para tudo que você pode pensar e fez depois uma exposição de fotos. Ela é fotógrafa também. Né? E ela trouxe... Nenhuma isso... delas é jornalista? Não. Ninguém seguiu sua carreira? Essa que está chegando aí, ela fez marketing. Bateu na trave, passou batido, passou pertinho. Fez E na política, ninguém? O meu filho foi chamado para fazer política lá em Paraíso, onde ele trabalhou muito tempo, trabalha ainda, tem uma rádio, né, e dirigiu então tem um filho radialista? Tem. Ele é dono de uma isso que eu rádio, queria saber. Tem um filho radialista? Tem um filho radialista. E ele dirigiu uma TV lá, e ele também tentaram envolvê-lo com política, ele não quis. Não quis. Eu vou ter que perguntar, Morandini, o que foi a gota d'água para a sua saída na política? Foi um infarto, agora a gota d'água... Não, quero saber de fato. Não, quero saber o fato. Foi verdade. Não, foi isso. O que você viu que te deixou tão desgostoso? Você vê todo dia, né? Você vê em primeiro lugar, a falta de lealdade. A política não tem lealdade. Entendeu? A falta de lealdade. Outra coisa, na política, quando alguém lhe faz um mal, você não pergunta qual foi o mal que eu fiz a ele. Você pergunta qual foi o bem que eu fiz a ele. Uau, que forte. Qual foi o bem que eu fiz a ele. E outra coisa, os partidos não têm definições partidárias, ideológicas, né, preparadas para poder atingir o objetivo. Normalmente, quando eles fazem aqueles debates e apresentam um livro todo emoldurado, com nome, programa de governo e tal, o livro não tem nada escrito. O livro não tem nada escrito. Folha em branco. Você tá supondo isso? Não, eu estou te falando. É real isso? É real. Poucos têm poucas palavras e poucas linhas. Um plano. Mas ninguém dá esse plano. Fala em linhas gerais para depois não ser cobrado. Claro, porque senão o que vem acontecendo, inclusive, nessa atual gestão aqui em Ribeirão Preto, exatamente. com muita força. Vamos voltar um pouquinho só para os últimos 8 anos aqui de Ribeirão Preto e a política que culminou no Sevandija. Né? Você acompanhou tudo de muito perto. E os bastidores dessa coisa toda acontece, eu costumo dizer assim, deu no Morandini? Então não é verdade. Né? Morandini falou alguma coisa a respeito? Não? Então não é verdade. Mas as primeiras notícias eu escutei através do Larga Brasa, de como a coisa estava se desenvolvendo rumo a Sevandija, e muito mais reforçadamente depois com o programa do Jarney e do Conectado, né? E do Zé Fernando, que era a programação inteira que eu pegava, e vocês deram em primeiríssima mão todos os movimentos do Sevandija através da Rádio 79. Inclusive com o Lucinho Mendes. E com o Lucinho, claro. Então, assim, a minha pergunta eu tenho que te confessar, Morandini, que a minha experiência com o rádio, a minha vivência com o rádio, nunca foi tão forte quanto é hoje a partir disso daí. Porque, assim, eu descobri que o rádio, ele era mesmo o pioneiro da notícia. E ele era muito mais rápido que a internet, inclusive. E outra coisa, menos manipulável que a televisão. Porque a gente tem essa proximidade que vocês da Rádio 79 conseguem colocar com a gente, com os ouvintes. Então, assim, a sua credibilidade vai muito além do Larga Brasa. E a televisão você tem que montar, você tem uma série de coisas, tem que cortar aqui, cortar ali. E o rádio não vai... Te surpreendeu a Sevandija? Não. Você já esperava um desfecho como esse? Eu surpreendi que mais outras pessoas não tenham entrado. E você acha que irão? Eu também. Você acha que irão? Olha... Está tudo meio parado, né? 6 meses que se tomou uma medida, não provou que ninguém é culpado, não? Alguns dos que estão presos hoje pela Sevandija foram companheiros de rádio seu. Sim. Lair Luquezzi. Trabalhou comigo 7 anos. Quem mais? Qual deles mais? O Lair Luquezzi, que eu me lembro, né? Só o Lair, né? Só o Luquezzi? E a Darcy Vera. E a própria Darcy Vera. E a Librand Zueli também era muito amiga, porque o marido dela era jornalista, Eduardo Librand. O que você poderia dizer, para quem não os conheceu, Mourão, de quem eram essas pessoas, antes da Sevandija? Eram pessoas predispostas, que a gente podia já vislumbrar uma predisposição para ter um fim tão dramático? Não. Eu acredito que foram levados pelos acontecimentos e pela facilidade. E se julgavam, a partir de um determinado momento, intangíveis. Intangíveis. Nada vai acontecer.
Tá, mas já deveria haver, então, uma predisposição para isso, porque muitos foram, porque só eles, quer dizer que, na verdade, que não foram só eles que foram involucrados nessa história toda, né? Tá, mas então agora, o que acontece é isso, veja, nós estamos aí já há quase 6 meses de todo o trabalho feito, e ninguém foi condenado. Entendeu? Não que eu queira que sejam condenados. Não, eu quero. Mas, você não, não? Desde que você consubstancie a prova do crime. Você não vai condenar alguém porque é inocente, porque todo mundo fala que não é, certo? Tem que ver. Não, mas aparentemente, pelo menos aquilo que veio a aquilo público que veio bastante consistente, não mas é? E cadê o fechamento? Não estou criticando, estou só dizendo, cadê o fechamento? Deve estar... Mas você, com a sua experiência de vida, inclusive da prática da política do passado, isso tudo que está acontecendo já não é surpreendentemente muito melhor do que antes? Sim, mas aí você entra num ponto. Se você não configurar o crime e não punir quem cometeu o crime realmente, pelo cometido, certo? Você pode correr o risco de ser amanhã processado, o município ser envolvido em perdas e danos morais em muitos milhões, e ainda vão sair com muito dinheiro. Isso estava rondando, inclusive, os noticiários. Você mesmo falou outro dia no rádio, que existe um movimento, inclusive, para derrubar o embasamento da Sevandija. E aí eles teriam que ser indenizados, inclusive, por esse tempo que eles estão passando na penitenciária. Exatamente. Eu estou dizendo assim, não estou condenando a quem quer que seja, fazendo uma análise. Se porventura não se provar, o que você vai fazer? O que não quer dizer que eles não tenham cometido. Não falei nada. Falei, até hoje, colocou-se em jornal, colocou-se nome, uma sequência de fatos e etc. Se você não provar, o que vai acontecer? Eles podem, obviamente, pedir uma indenização para isso. Não estou dizendo nada disso. Acredito até que dentro em breve teremos alguma coisa mais séria. Tem mais coisa. Eu entrevistei o doutor Edson, o delegado... Que é o responsável da Polícia Federal? E ele me disse outro dia, aguarde que tem muita coisa. Ainda tem muita coisa? Aguarde... Ou se o que tem já ainda não foi concluído, ainda tem outras coisas para serem averiguadas, isso não vai acabar nunca. Mas vai acabar, acaba. Mais 2, 3 anos está acabando. 2, 3 anos acaba, você promete? Então vou esperar. Morandini, uma frase, outro dia eu destaquei uma frase sua que você disse no programa e que me chamou muita atenção. Eu destaquei no Facebook que você fala que a função de um repórter... termina na soleira da porta de um lar. E teve um colega meu que até contradisse no Facebook. Não, hoje mudou o jornalismo investigativo. Tudo bem. Eu acho que o jornalismo investigativo tem que ir aonde for. Só que tem uma coisa. A essência do lar... essa não pode ser maculada. A não ser que aquilo que aconteceu fora tenha, vamos dizer, dentro do contexto o que aconteceu lá dentro. Aí você tem que fazer o nexo. Agora, sem isso, não dá. Eu acho que o problemático disso tudo é esperar que um repórter de hoje tenha esse discernimento. Ele não consegue ter essa separação. Mas eu queria que você definisse isso. Eu coloquei a frase e eu queria que você... o que você quis dizer exatamente com isso? Eu quis dizer... Uma vez eu falando com o Mário Prata, eu perguntei para ele, o que você quis dizer? Ele falou assim, eu não quis dizer, eu disse, você não leu? Mas o problema não é isso. Eu acho que, tenho certeza disso, que, vamos dizer, marido, mulher, filhos, é um contexto. É a célula máter da comunidade. Certo? Então você apregou que o repórter não pode invadir essa essência... Se não tiver um nexo com aquilo que aconteceu fora. O que você tem se o cidadão é divorciado? O que você tem se o filho tem uma opção sexual? O que você tem? Você não pode colocar isso no contexto. Cada um sabe o que ferve na sua panela. Mas é o que mais acontece nos noticiários hoje, Morandini. Vou te dar um exemplo claro e recente. Quando aquele rapaz arrastou aquela moça, o Pablo, as manchetes que saíam em todos os jornais era o Pablo, fulano de tal, que arrastou a prostituta. Quer dizer, tantos anos passou, o cara virou um assassino, o cara foi condenado, o cara e ela continuava sendo prostituta. Quer dizer, o nome dela no cemitério ninguém tem um lupanar. Aliás, eu preciso fazer uma parte, mas vai ser depois do intervalo comercial. Podemos chamar o intervalo comercial? A gente vai para o intervalo comercial porque a palavra cemitério
me fez lembrar de uma coisa que eu prometi a mim mesma que eu não ia deixar de mencionar no programa aqui com o Morandini, especificamente. Ficou assustado? Fica não. A gente já volta já para falar sobre o cemitério. A gente já volta. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta e eu queria, antes desse bloco começar, para falar do assunto que deixamos pendente no último, fazer um convite para você, na verdade. É um convite muito pessoal. Eu sei que você ama a sua família, eu sei que você é uma pessoa que se cuida, eu sei que você pensa no futuro, só que você, às vezes, assim como eu, claro, se engana, achando que você pode sim contar com a sorte, contar com o dia de amanhã planejado. E assim, a vida não é assim, as coisas não são assim. Amanhã ou depois você pode precisar de um atendimento médico, por exemplo, e você não vai se colocar nas mãos do serviço público estando ele como está, não é? A gente quer que o nosso Brasil mude, a gente quer muito que a saúde no Brasil se aperfeiçoe, melhore e que seja de fato como a gente espera que ela seja. Mas até lá a gente precisa de um plano, a gente precisa de um plano B, um plano que nos tire dessa situação. E se você mora em Ribeirão, desculpa, mas você não tem uma outra opção melhor do que essa, porque a Unimed é, sem dúvida, aquela que reúne os melhores e mais qualificados médicos da área. Mais do que isso, tem um hospital exclusivamente para cuidar de você. O Sexo, Arroz Internet e eu temos Unimed, estamos absolutamente satisfeitos, é o nosso plano B, e eu queria muito, como gosto de vocês, que vocês tivessem esse plano B para vocês e para as pessoas que vocês gostam também, tá bom? Falando de saúde e juntando, linkando com a última fala do Morandini no último bloco, onde ele falava de cemitério, eu preciso lhe fazer um elogio, além de todos aqueles que eu já estou reservada, já estava reservada para fazer. Você faz uma propaganda no programa Larga Brasa do Memorial Parque dos Girassóis. Exato. Morandini, preciso te confessar, dá vontade até de morrer. Eu fui lá ver. Dá vontade de morrer. Para eu falar aquilo, eu fui ver. Só para conhecer o Parque dos Girassóis. Vai lá que você pode ir entrar. Tem, inclusive, um local para meditação. Você entende? Não é o aspecto financeiro. Você pensa na morte, Morandini? Entreguei para Deus já, né? Mas você pensa nela? Penso. Pensa? Penso. De forma não tenho medo, não. Não tem medo? Não tenho medo. Mas ela te entristece de alguma forma? Não. Eu sou bem, assim, bem estruturado para isso. Uhum. As minhas crenças e tudo mais, eu tenho uma posição bem tranquila com relação a isso. Tá. Eu acho que nós estamos aqui num ciclo. Uhum. Você vai fechar esse ciclo. Não acredito que seja só a Terra em que nós vivamos, em que existem humanos ou outro tipo de enfim, civilização. São tantos bilhões de planetas. Será que só nós que ia ter aqui? Pois é, com essa vida de começo, meio e fim tão curta, né? Não só isso. Você está satisfeito com a sua passagem pela Terra? Eu estou. Faria tudo de novo? Faria. Algumas coisas eu corrigiria, mas faria. Algumas coisas, agora eu preciso saber quais. Eu acreditaria menos.
Nas pessoas? Não em todas, mas em algumas que eu acreditei. Tamo junto, eu também. Em Eu algumas também. que eu acreditei. E acho que eu não seria psicóloga, Mas eu ia ser acho- veterinária. Eu acho que, tá bom, se eu acreditei, é porque eu julguei que elas fossem merecedoras desse crédito. Mas, bati a cara, certo? Mas, e também tem uma coisa, você tem que levantar aí um outro aspecto. Será que não foi bom? Será que não tinha uma função? Será que não foi? Vai começar uma escrito? terapia aqui, Morandini. Duas Já vou coisas. começar Então, a cobrar. começa. Tem duas. Duas palavras árabes. Maktub. Estava escrito. Estava escrito. E Asul, do árabe. Tudo passa. Estava escrito e tudo passa. É. É por esse perfil, por essa maneira de enxergar as coisas. Agora baixou a Marília Gabriela aqui, ó. Que eu até tentei Foi antes... contemporânea nossa de juventude aqui. Né? Eu até tentei antes, para abrir esse programa, de fazer um texto. Todo mundo sabe que eu adoro escrever e que eu faço textos E o faz muito bem. poéticos e etc., inspirados e tal. Eu pensei em fazer isso para começar esse programa e fazer uma abertura. Mas aí, depois de tanto tentar e tentar, eu descobri que a minha admiração pelo Morandini era uma admiração rasa, uma admiração de 20 e poucos anos, uma admiração de quem o olha como uma mente privilegiada que guarda na memória coisas das quais eu nem sequer ouvi falar, nem nos meus livros de história. Então eu falei, fica muito difícil para eu definir. E aí, foi aí que eu contei com a ajuda de dois cúmplices, na verdade, queridíssimos, Nathalie Pilan, nossa chefe aqui, nossa patroa aqui, e o outro foi o Lucinho Mendes. E eles me trouxeram a definição do que eu queria dizer através de pessoas que são seus amigos e conhecem você. Solta para mim, por favor, Bruno. Mara, um super beijo, carinhoso beijo pro Morandini. Morandini é o mestre de todos nós, né? Sem figuras como Morandini, essa atuação toda que ele teve no rádio, tem até hoje, né? Essa força, essa vibração, esse ensinamento que ele nos passa, não seria possível hoje ter um caminho tão fácil, um caminho tão maravilhoso que nós temos que seguir e levar em frente. Então, ao Morandini, um beijo carinhoso, um abraço fraterno, é realmente meu mestre, é aquele que a gente segue, é o nosso guia, né? No rádio você tem que escolher caminhos, e eu escolhi Morandiniar, é o caminho do Morandini. Um abraço. Morandini, é uma satisfação imensa em participar do seu programa Larga Brasa e dizer que sou um homem orgulhoso porque aprendi demais com você no rádio. Aliás, o Larga Brasa é uma escola do rádio Ribeirão Pretano e por que não dizer também de toda a região. E você fazendo 51 janeiros, 51 anos de credibilidade, um programa autêntico que leve exatamente a uma trincheira democrática do povo brasileiro, parabéns e desejo a você mais 51 anos de sucesso. E capacidade e talento para isso você tem e de sobra. Oi, Mara. Parabéns pela sua iniciativa de fazer uma homenagem para o Morandini. Falar do Morandini é muito fácil. É um camarada que está sempre ajudando a todos e assim, sem pestanejar. Um grande abraço ao meu amigo Morandini e que Deus o conserve ainda por mais 100 anos. Um abraço para vocês. Dividir a bancada do programa Larga Brasa, que fez 51 anos, com o Antônio Carlos Morandini, é uma honra para mim. Eu que sou definitivamente apaixonado por rádio, sou de uma família de radialistas, é uma situação realmente engrandecedora trabalhar com o Morandini. São 51 anos no ar e mais de 30 de TV, e eu aprendo todo dia, todo instante, fazendo programa com ele, porque também o Morandini é uma pessoa muito generosa e isso realmente faz uma diferença incrível. Morandini, parabéns por todo o seu trabalho, né, porque é uma referência, né, para jornalistas, radialistas de Ribeirão, da região, e essa homenagem é muito justa. Falar do Antônio Carlos Morandini para mim é um grande prazer. Na realidade, nós nos conhecemos quando no antigo jornal Diário de Notícias eu era repórter, moço ainda, jovem, e ele também tinha uma coluna estudantil. Depois,
fomos nos encontrar na Rádio Ribeirão Preto, a 79, onde ele tinha o programa Larga Brasa. E eu, prefeito eleito pela primeira vez, fui entrevistado por ele. Depois, nos encontramos novamente, nos associamos. Na segunda vez, eu saindo candidato a prefeito e ele como meu vice-prefeito. Fomos eleitos com a maior votação da história de Ribeirão Preto, mais de 80% dos votos. E assim foi a nossa vida. Ele me dirigiu à Companhia Telefônica de Ribeirão Preto e à Coab, Companhia Regional de Habitação, e sempre com grande sucesso. Então, nesta homenagem, eu fico muito honrado de poder dizer que sou amigo, companheiro e um admirador de Antônio Carlos Morandini. Parabéns, Mourão! Olha só, vereador, vice-prefeito, jornalista, líder estudantil, escritor, radialista, 51 anos de só do programa Larga Brasa, 60 anos de jornalismo. Qual é o segredo dessa longevidade? Trabalho, basta ir em frente. E lidar com as emoções dessa maneira, como você lida? Tranquilo. Gasparini foi colega nosso de juventude. E, nossa, quanto que nós aprontamos aqui. Tudo legal, porque naquele tempo não tinha tóxico, não tinha nada. Mas o que tinha era um vinhozinho. Era farra. Você ganhava no Dona coelhinho. Aurizinha não pode saber disso. Dona Aurizinha só está assistindo, que eu sei. Que a gente ganhava, ele vai começar a falar do o vinhozinho que a gente ganhava no coelhinho da quermesse. Entendi. É assim que você lida com as suas emoções? Tranquilo. Sobretudo com as que te emocionam de fato? Sim. Eu sou um chorão, viu? Eu sou muito chorão. O que te faz chorar, Morandini? Um ato simples. Quando você sente a verdade. Quando você vê toda a manipulação, tá? Mas quando você vê o coração aberto, você vê que tem aquela porção de Deus dentro de cada um, que aflora, você sente. E aí, quando a gente junta essa sua fala com aquela decepção que você disse que teve, minutos antes você disse, eu teria acreditado menos nas pessoas, eu acho que somando e tirando e subtraindo, fazendo a matemática do viver aí, a gente chega na família. Sim, claro. É a base de tudo. Que é aquilo que te emociona. É a base de tudo. Então nós vamos saber o que eles querem dizer para você. Solta para mim, Bruno. Hola Morandini, muchísimas felicidades por todos los éxitos que has tenido hasta ahora y que seguramente seguirás teniendo. Un abrazo fuerte desde Barcelona e ci vediamo presto. Um beijo da sua família de Barcelona, pai. Tchau. Tio Mourão! A gente está feliz em fazer essa homenagem aqui da nossa família para você. Tá? Tudo de bom, muita saúde. Você continue aí, sempre trabalhando, sempre trazendo alegria aí pra gente. Beijão. Um beijo. Da Carolina. Um beijo, tio Mourão. Direto aqui da Barra Grande. Saudades. Olá, pessoal. Um prazer estarmos aqui na TV Mais Ribeirão, especificamente no programa da Mara Cabral, a quem eu cumprimento em nome de todos os telespectadores que carinhosamente acompanham esse programa. Nesta homenagem ao jornalista Antônio Carlos Morandini, meu pai, eu quero agradecer muito, né, todos os ensinamentos por ele trazidos para nós. Né? Eu que acompanho o trabalho dele há muito tempo, desde a época de vereador, né? Também através do rádio, 53 anos de Larga Brasa e muitos anos de TV dedicados à prestação de serviço e utilidade pública a Ribeirão Preto e toda a região. Mourão é realmente alguém que a gente não poupa elogios pela forma de ação, pela forma de trabalho que ele dedica a esta cidade há tantos anos. Portanto, é um prazer estar aqui abraçando este comunicador, este homem público e esta pessoa que a gente tem na nossa vida, Antônio Carlos Morandini, também como pai, como avô, enfim, uma pessoa que a gente quer muito bem. Parabéns, Mourão, você merece tudo isso que está acontecendo com você. É um reconhecimento pelo trabalho, pela dedicação de tantos anos,
tanto na vida pública como na vida pessoal. Valeu, Mourão. Um abraço, meu pai. Bem, eu gostaria de dizer que antes de filha, eu sou uma grande admiradora do Morandini, porque além de um excelente profissional, ele sempre foi uma pessoa muito ética, muito firme, muito batalhadora, sempre colocou os interesses coletivos acima do próprio interesse e sempre lutou pelas pessoas em geral, pela comunidade que ele mora. E além disso, ele é um ótimo pai, é um cara doce, generoso, que sempre nos ensinou a pensar no próximo. E com exemplos, não com demagogia, não com palavras vazias. Então eu acredito que meu pai só tem bons exemplos a dar e a deixar. E é por isso que ele merece não somente essa, mas muitas outras homenagens para celebrar a vida deste grande homem, a quem eu tenho orgulho de dizer que sou filha. Pai, estamos aqui hoje no seu reduto, a tua chácara em Batatais, juntamente com o Thiago Morandini e a Velminha. Olha aqui, gente, essa é a Velminha Morandini, tá? Tem nome e sobrenome, a Velminha, que o Morandini adora tanto. E a gente não poderia deixar de participar, de dar o nosso abraço, a nossa contribuição, para dizer o tanto que a gente te admira, o tanto que a gente te ama, pelo ser humano que você é, pelo profissional que você é, pai de família, avô, né? E também por tudo que você faz pelas pessoas, seja através do seu programa Larga Brasa, que você comanda há 53 anos, né? Já passou por várias rádios, agora voltou para 79, enfim, sempre prestando serviço à população, sempre levando utilidade pública, prestação de serviços, sempre tentando fazer com que a vida das pessoas fique melhor. E você que sempre leva aquela máxima, e eu procuro seguir na minha vida como um grande exemplo, de que a missão do repórter termina na soleira da porta de um lar. E isso você fez a sua vida toda, tanto é que é um homem sem processos, é um homem que não teve nenhum apontamento jurídico pelo tempo que dedicou para a sua profissão, no rádio e na TV. E também na vida política, que eu pude acompanhar de perto esta trajetória, como vereador por vários mandatos, como vice-prefeito do então prefeito Elson Gasparini, como secretário de várias pastas da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, sempre com o mesmo objetivo, prestar serviço à comunidade. Este é seu lema. Estou aqui com o Thiagão, como eu disse, com a Velminha, né? E o Thiagão também quer dar uma palavrinha pro vô dele, que ele ama tanto. Não é isso, Thiagão? Bom, vô, eu tô aqui, você sabe que eu não sou muito bom de falar, né? Mas eu só queria te agradecer pelo vozão que você é, dizer que eu te admiro muito no seu ramo profissional e também no pessoal. Bom, eu principalmente estou aqui para te agradecer, né? Falar que eu te amo muito e muito obrigado por essa pessoa que você é. Oi, pai, estamos aqui desejando muito sucesso para a sua carreira e sempre torcida. Deus te abençoe sempre e muita saúde para você. Um beijo grande. Eu fiquei muito feliz com isso, porque as pessoas que têm o privilégio de conviver com você no dia a dia, que são as pessoas que veem que você não é só essa cara brava que você fica no programa, você é uma pessoa tão generosa, pai. Você é uma pessoa tão preocupada com o bem-estar das pessoas ao seu redor, sempre. Seja trazendo uma fruta, buscando um pãozinho de manhã pro pessoal, em casa, quer um Yakult. Tá sempre atento a gente, sempre atento. E então que bom que as pessoas ao seu redor valorizam a sua presença, porque você é uma pessoa muito especial. Há uns anos atrás, quando você se desligou da política, foi porque a política que já se praticava não era mais a política que você praticou, desde muito jovem, se colocando à disposição de cargos políticos para poder ajudar a população, como você sempre fez, da sua maneira,
e sempre tão dedicado a isso. Então, isso só vem reforçar o que eu já estou te dizendo, que você é uma pessoa de princípios, sempre buscou ajudar as pessoas ao seu redor, e que naquele momento, quando você se desligou, é porque isso já não cabia mais na sua vida. Não o ajudar, senão que a maneira como a política começou a ser praticada naquele momento. Então, vale lembrar também hoje essa homenagem. Obrigada por não ser conivente com as práticas políticas que começaram naquele momento. Obrigada por ter abandonado uma paixão para você, que era realmente estar nos cargos políticos, porque a ponte que você fazia entre o programa e a ajuda era muito mais forte quando você estava dentro, porque você tinha contato direto com essas pessoas. E você teve que abrir mão disso, pai, porque os seus princípios não permitiam que você fizesse parte dessa política que estava se montando nos bastidores. E então, parabéns e muito obrigada pelo seu exemplo. Eu queria contar para vocês aí de casa que quando nós imaginamos fazer esse programa Face to Face com o Morandini, assim como todos os outros Face to Face, e os vídeos começaram a chegar, eu nunca assisto os vídeos antes. Eu deixo para assistir aqui junto com o convidado, porque eu quero que ele eu quero ser surpreendida tanto quanto ele será quando está vendo. E nesse momento eu saio um pouco da Mara jornalista e entro um pouco na Mara psicóloga, observando as reações dos meus convidados e de como eles lidam com as emoções deles, porque isso reforça que eu estou fazendo absolutamente certo de criar o Face to Face, de fazer do Face to Face uma homenagem em vida para as pessoas que eu admiro. Porque vou contar um segredo para vocês que não importa quantos anos faz que você assiste o Larga Brasa ou que você conhece o Morandini. Eu descobri uma coisa agora sobre Antônio Carlos Morandini, que talvez até ele desconheça. Ele contém as emoções dele falando. Quando ele se emociona, ele começa a falar, para driblar essas emoções, porque eu pude sentir cada palavrinha dos seus filhos, dos seus netos, das pessoas que te amam, Morandini, exatamente aquilo, eles te amam porque convivem diariamente com você como família, aquilo que os seus ouvintes no programa sentem e seguramente que é aquilo que a população sentia enquanto você estava na política. É aquela coisa de você acordar de manhã e dizer, eu tenho com quem contar. E quando eu contar, eu não vou ser julgado. Eu vou ser ouvido e emocionado. Estou profundamente honrada de ter tido essa oportunidade. A recíproca é verdadeira. Vocês foram muito fundo e longe. Porque, na verdade, esse programa não é um programa de entrevista, é um programa, de fato, de homenagem. Sim. Não é pelos 50 anos do Larga Brasa, muito menos pelos seus 60 de jornalismo. Você foi o Volkan, aquele que apareceu, uma família, ele de barba. Eles estão na Turquia, da cidade de Bursa. Ele é intérprete, eu não sei se do Fenerbahçe, ou um time de futebol lá, ele traduz para o português. Uhum. Quando ele esteve aqui... A gente foi para a Espanha, atrás da sua filha. Mas, e a outra filha, sobrinha minha, que está em Barra Grande, no Piauí. Sem falar a Andréia, que está aqui através do vidro. Oi, Andréia! Obrigada por ter vindo. É ela, nossa visita ilustre, que chegou e ficou sentadinha, a gente não tinha contado. Família para você é tudo. Você já disse que faria tudo de novo. De novo. E corrigiria só o fato de você ter acreditado que eu não deveria. Demais algumas pessoas. E devia ter sido mais família. Mas você entraria novamente para a política? Não. Então isso você não faria? Não faria. Então vamos reformular tudo. Então tem coisas que você não faria. Não. Eu posso até ajudar alguém se porventura eu acreditar. Conseguir acreditar. Até quando nós vamos comemorar o Larga Brasa? Enquanto eu tiver uma chama aqui dentro. Não. Eu já aposentei de jornalismo em 94. Vai para o Guinness, aliás. É difícil, sabe por quê? Eu mandei a papelada para lá. Uhum. Mas o Guinness leva, por exemplo, um programa musical como sendo um programa de tempo, de maior duração. Entendi. Certo? E o de notícia não existe a separação. É tudo a mesma coisa. Programa de televisão. Então, o cidadão que acorda pela manhã e fala, ouça, se ouvimos. E põe a música. Põe a música. É a mesma não fala coisa nada. Que vocês. Não tem
a sua orientação, não tem o tipo de trabalho que você faz, social, né? Então aí é difícil. Me conta um segredo. O que você gosta mais, o rádio ou a televisão? Olha, eu faço uma televisão como rádio. Então tanto faz. Eu faço a televisão como rádio. Eu não estou preocupado com os meninos, se estão me pegando aqui, se estão pegando a careca, se não estão. Eu vou falando. O importa é falar. Acho passar. que é por isso que a gente por isso que eu te admiro tanto, porque essa é a pegada que eu quero imprimir Eu não no tenho Sexo aquele, na Internet. você tem que olhar desse jeito, você tem que fazer assim. Não, eu vou falando. E falo o que eu penso. E aqui, por isso que a gente está aqui. A gente fala o que a gente pensa. Essas meninas aqui têm um valor que você não queira saber. Gente, olha ele de novo fugindo dele. Vamos voltar, Não, Morandini. mas é verdade, as meninas aqui têm um valor minutos. muito grande porque acreditam em nós, gente. Eu sei, mais do que isso, elas nos deixam livre para acreditar, para fazer com que as pessoas acreditem em nós também. Morandini, vice-prefeito, vereador, vice-prefeito, secretário, prefeito. Você foi prefeito durante um tempo, vice-prefeito, secretário, radialista. Presidente da CETEP, presidente da Coab. Presidente da Coab. Faltou alguma coisa? Fui industrial também. Faltou alguma coisa? Não, fui industrial. Tem alguma coisa que você gostaria de ter sido e não foi? Acho que não. Alguma coisa que gostaria de ter dito e não disse? O que eu penso, eu falo. Sempre? Sempre. Doa quem doer. Quando ele fala dos processos, um jornalista sem processo, o que ele está querendo dizer? Eu tive 486 fitas, eram fitas naquele tempo, apreendidas. Fitas da gravação do programa. E nenhum processo por crime de opinião. Mas alguma virou processo? Não virou. Nenhum. Não virou processo. Porque existia aquilo que você, provando o que você disse, claro que as penas da lei recaem sobre aquele que tentou te processar. Se chama lei da exceção da verdade. Meu filho sabe bem disso. A gente estava aprendendo sobre isso juntos, inclusive. Está satisfeito com a vida que você teve? Tive. Muito bom. Algum recado especial para sua namorada que está em casa? A Regina. Nós conversamos muito. Ela começou a fazer psicologia. Para poder te entender ou não? Não. Eu a conheci numa reportagem. Na Faculdade de Filosofia, quando estava em greve. Aqui, o diretor era Lucian Lison, na USP. Ela havia passado, só que não havia aula. E aí você foi cobrir? Fui cobrir e conheci. E aí nunca mais largou? Não, houve um tempo e tal. Houve não, sim, é verdade. Semanas. Eu comecei a namorá-la no dia 12 de junho, há 50 anos atrás, certo? 12 de junho, que eu a vi passar num mantô vermelho bonito, na porta da Rádio 79, que era na General, ela morava na Saldanha Marinho. E aí eu não aguentei, comprei um disco de música italiana chamada Te Amo. Uau! E fui lá, entreguei para ela e pedi. Aí acabou, laçou. Acabou. Laçou. E nós tínhamos uma música que até hoje faz sentido. Que música era? Dio Como Eu Te Amo. Dio Como Eu Te Amo. Você sabe cantar ela? Você cantou isso para ela? Nunca? Não. Como assim um radialista não sabe cantar nem um trechinho de uma música? É uma falha minha. Duas coisas que eu gostaria de fazer. Então tá aí, eu perguntei se tinha alguma coisa para dizer para ela. Peça desculpas a ela por você nunca ter cantado o Dia Como Eu Te Amo para ela. Uma de tocar um instrumento musical, que o meu neto faz por mim, certo? Ele toca vários, e canta, e eu não canto, nem toco. É isso. Antônio Carlos Morandini, foi uma honra. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Quero agradecer ao Lucinho, meus comparsas, Lucinho Mendes e Nathalie Pilan, que colheram os dois juntos colheram esses depoimentos todos para poder te homenagear. E eu preciso te dizer uma coisa que talvez você não tenha se atentado, porque não frequenta tantas redes sociais. Hoje é o dia do aniversário da nossa amizade no Facebook. É o dia da... a música. Obrigada, Bruno. A música tema do casal Morandini. E a gente aniversaria Giuliola hoje... Cinquetti. Exato. Eu conheço bem essa letra, eu sei cantar ela, mas eu não vou cantar, não. Mas, enfim, é o dia do aniversário da nossa amizade no Facebook. 5 anos. É o dia da pizza. É o dia da lei. Acho que 5 anos. O dia da lei. Mas, para mim, hoje era o dia de entrevistar Antônio Carlos Morandini. Hoje era o dia em que eu ia ser abusada, com poucos anos de televisão,
E achei que podia mesmo sentar aqui diante dessa lenda e fazer com que ele contasse um pouquinho, desse uma dica que fosse do segredo desse sucesso, dessa longevidade, dessa memória incrível. Mas o que, de fato, eu consegui extrair dessa entrevista de verdade, Morandini, é o que eu extraio todos os dias assistindo o seu programa. É que independe de qual título você carregue na vida, seja ele qual for, no fundo, o que vale de fato é aquilo que não está intitulado e que poucas pessoas têm acesso, que é a sua essência. Exato. Então, muito obrigado por trazê-la ao programa. Chegar. Muito obrigado por deixar com que seus filhos dividissem isso comigo hoje, que me emocionaram. E eu queria fechar dizendo que eu não conheci o meu pai. Meu pai faleceu quando eu ainda era um bebê. E ele não era lá uma pessoa memorável. Mas se eu tivesse que escolher um pai, hoje... Vai falar. Fiquem não com vai Deus. falar que você mata o velho. Fiquem com Deus. Sexo, Arroz Internet tem essa missão. Essa missão de deixar na sua memória quem é que você deve lembrar-se quando você pensar em pessoas de bem. Para apagar a história que Ribeirão Preto escreveu nos últimos anos, eu estou escrevendo um Sexo, Arroz Internet, face to face, com as verdadeiras personalidades dessa cidade. Fiquem com Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser, com um Sexo, Arroz Internet no formato original. Obrigado. Muito obrigada, Morandini. Bene così